Olá, meus amigos, estamos chegando com a nona rodada, nós chamamos de rodada aqui, não episódio, da segunda temporada do canal Zuca e Tuga, o único canal do mundo que faz a conexão do futebol brasileiro e português. E hoje eu, Caco da Mota e João Almeida Moreira, que está em Ribeirão Preto, eu estou hoje em Florianópolis, temos um convidado especial direto do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Carlos Eduardo Mansur, uma honra estar conosco aqui. Comentarista do Sport TV, blog Globo Esporte, muitos anos repórter do jornal o Globo. Que legal estar com a gente aqui no Zuca e Tuga. Seja bem-vindo. Obrigado, Caco. Prazer estar com você, com o João. Vamos conversar, vamos bater esse papo. Prazer enorme estar aqui com vocês. A gente poder falar aí sobre um pouco da relação Brasil-Portugal, atualidade do futebol brasileiro. Enfim, o que vocês colocarem aí no cardápio, a gente conversa. Então vamos começar pelo Rio de Janeiro. Até, né, João, a gente estava colocando Renato Paiva. O que está acontecendo com o Botafogo? Ele pode resgatar? Botafogo eliminado dessa Recopa, um clube que demora demais para contratar um técnico. É só isso mesmo? Ou tem mais algum bastidor, algo que você possa trazer como comentarista, mas também como ótimo repórter que é? Olha, Caco, na verdade, eu acho que essa questão do Botafogo ela tem algumas camadas aí, né? Primeiro, assim, eu acho que a forma como o Botafogo lida com o estadual está longe de ser o problema. A gente vive dizendo aqui que o campeonato estadual precisa ser visto como preparação para a temporada, como a menos importante e menos nobre dos compromissos que os clubes têm no ano. Tampouco é o problema, tampouco a gente pode usar como uma grande crise o Botafogo ter perdido a Supercopa para o Flamengo. O Botafogo tinha se apresentado depois dos demais, o Botafogo entrou de férias depois. E a própria derrota na Recopa para o Racing, ela poderia acontecer em qualquer circunstância de um mata-mata entre um clube brasileiro e um argentino. Acho que tudo isso poderia acontecer. A questão é a forma como as coisas se desenvolveram até aqui. A grande pergunta que fica é em nome de que o Botafogo se apresentou fragilizado nesse período? O pano de fundo disso era algo que estava em construção? Por exemplo, em 2023, quando o Botafogo faz um campeonato carioca ruim, o Botafogo naquele período estava sem estádio, estava colocando a grama artificial no Newton Santos, estava montando um elenco absolutamente novo. Perfeito. Ele chega no Campeonato Brasileiro e consegue fazer aquele turno absolutamente espetacular e depois tem uma queda, não é campeão. Em 2024, da mesma forma, o Botafogo estava recuperando diversos jogadores que estavam lesionados e também claramente num processo de remontagem de elenco. E diante de um problema da demissão do Thiago Nunes e depois a tentativa de contratação do Arthur Jorge, que acabou acontecendo depois. A diferença é que agora você olha para o Botafogo e a grande questão não é o que se construiu, é o que se desfez. Porque além da demora na contratação do treinador, que é um tema que é muito central e é importante, porque você precisa ter alguém que lidere esse processo. O Botafogo ficou mais de 50 dias sem técnico, mas mais do que a questão da contratação do treinador, é a sensação de que o que se construiu agora para o Campeonato Brasileiro, o elenco que se montou, ele parece menos capaz do que o elenco do ano passado. É evidente que a gente precisa ter a noção de que a comparação é cruel com os jogadores que estão lá agora, porque quem saiu com o status de supercampeão, né? De campeão da Libertadores, de campeão brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, é preciso, a gente há de convir que é difícil olhar para as contratações de agora, Santiago Rodrigues, Juan Cruz, a volta do Jefinho, e olhar para esses jogadores e enxergar ali a possibilidade de um teto do tamanho de um time que, especialmente no setor ofensivo, tinha Almada, tinha Luiz Henrique, e que quando perdia esses jogadores tinha como opções Tiquinho, Eduardo, Júnior Santos, principalmente. A sensação é de que o Botafogo, neste período, não é que negligenciou, mas se fragilizou para as competições do início de ano, em nome de uma suposta reconstrução, só que as bases parecem trazer menos motivo de otimismo do que a construção dos outros anos. Parece um elenco que pode ser que o trabalho coletivo faça esses jogadores parecerem melhores do que hoje a gente olha para eles e diz que eles são.
Mas, no momento, a perspectiva... É difícil você olhar para esse Botafogo de agora e ter a mesma perspectiva que tinha no ano passado. Mas você considera, então, um retrocesso, não quase que uma desconstrução de um time. E não dá a entender que possa ser reconstruído. Claro, sempre tem caminho para reconstruir algo. Tem, mas claro. Do jeito que está, é uma queda maior do que se imaginava, em termos de porque desconstrução de elenco. A coisa ficou muito focada no treinador, é lógico que era importante, o Botafogo tentou, inclusive, tanto o Botafogo sabe que é importante, e o Textor ontem dá uma entrevista dizendo: eu contratei o Arthur Jorge mais tarde na temporada ano passado do que estou contratando agora o Renato Paiva. Mas tanto ele sabe que era necessário que ele tentou 3, 4, 5 treinadores, né? E não conseguiu trazer. E isso, evidentemente, que é um problema e acabou ficando muito no holofote. A questão do técnico é importante, mas, para mim, a questão de elenco também é importante nesse momento. É difícil equiparar o status de um Luiz Henrique e de um Almada diante de tudo que eles fizeram. Quem chegasse pareceria menos do que esses jogadores. Mas a gente tem hoje muita dúvida se os nomes escolhidos no mercado conseguirão fazer o Botafogo competir no mesmo padrão do ano passado. Não é simples ter essa percepção no momento. Agora, que o trabalho do Renato Paiva pode emplacar e fazer esse time voltar a competir em altíssimo nível, o Botafogo ainda tem bons jogadores. Óbvio que o Botafogo tem uma espinha dorsal de bons jogadores, né? Eu acho que o Botafogo perdeu talvez 2 dos seus mais especiais do ano passado, e é difícil enxergar dos que chegaram um teto tão alto quanto o de Almada e Luiz Henrique. E em relação ao Renato Paiva, acho que é uma outra preocupação. Assim. O que ele traz com ele é um ortodoxo jogo de posição. Ou seja, é uma construção bem diferente do que o Botafogo tinha nas últimas 2 temporadas. O Botafogo, os jogadores podem se adaptar a esse processo? Óbvio que podem. A gente só vai saber com o tempo. Mas é uma ruptura. O Botafogo dizia ter um modelo Botafogo que contratava técnicos que se adaptassem a ele. Parece que a necessidade fez o Botafogo recorrer a um treinador de perfil diferente. E a outra questão que me preocupa no Renato Paiva nos trabalhos anteriores dele, a questão defensiva sempre foi bastante problemática, né? E o Botafogo era um time sólido nos 2 últimos anos, bastante sólido. Vamos ver se ele consegue manter essa solidez que o Botafogo tinha. E tem uma questão até do pavio curto do Renato Paiva que aconteceu no Bahia, né, João? É uma questão, eu me preocupo um pouco com o Renato Paiva de ter sido vaiado, teve protesto, claro, colocaram orelhas de burro para ele e aí ele acabou saindo do Bahia. Mas é uma outra coisa, não sei se ele não vai sentir esse tipo de pressão, pode ser natural, não por ele, até por tudo que o Mansur falou, pelo elenco, pela mudança de cultura tática, que isso demora para engrenar e pelos resultados que já não aconteceram. Ele começa o ano como derrotado. Não é culpa dele, mas o Renato Paiva pega um time derrotado, né, João? Sim, eu acho que isso que aconteceu lá na Bahia pode acabar por servir como experiência para ele entender um pouco a cultura do futebol brasileiro, né? Porque em Portugal e nos outros lugares onde ele trabalhou, não sei, trabalhou no México, no Equador, acho que não há esse hábito, né, de chamar burro. Sentiu-se ofendido. Eu acho que nenhum treinador brasileiro se sente ofendido quando isso acontece, porque é uma coisa tão comum. E ele sentiu, talvez tenha sido a primeira experiência. Então agora já vem um pouco calejado e já não deve sentir tanta essa pressão. Entretanto, o que eu vi, porque este programa é gravado, mas por acaso estamos gravando mais ou menos no mesmo horário em que ele está a ser apresentado lá no Botafogo, o que eu vi nos chats comentando a apresentação é que ele não animou a torcida do Botafogo. Eu acho que para um cara que demorou tanto tempo, depois de uma demora tão grande do Texas para escolher o treinador, se tivesse vindo um nome daqueles tipo Roberto Mancini, que chegou a ser falado, etc., talvez a torcida ficasse, vamos dar ânimo, né? Mas o nome do Renato Paiva, até porque no Bahia não se pode dizer que ele tenha triunfado, não animou, sempre, não está animando muito a torcida para já. Sempre lembrando, assim, quando a gente fala do Bahia, do Renato Paiva, o Renato Paiva foi o primeiro nome escolhido pelo Grupo City para o Bahia. Ele foi o primeiro treinador escolhido. Não era ainda um elenco forte como é o atual, ou mesmo como o do ano passado, que fez uma campanha boa até dado momento no Brasileiro, até que faltaram ali alternativas e tal, e teve uma queda na parte final da temporada. Aquele era um elenco ainda menos forte do que, por exemplo, o do Campeonato Brasileiro do ano passado. É o Bahia do início de 2023, ele fica do início de 2023
até setembro daquele ano, quando ele sai e o Bahia começa uma nova etapa com o Rogério. Mas não era tão forte. A primeira reação, de fato, foi de rejeição, né? Se a gente pega a bolha das redes, um pouco do estádio, não foi uma reação, digamos, entusiasmada com esse novo nome. A minha única dúvida é se é mais difícil assumir o Botafogo após as conquistas de Brasileiro e Libertadores ou se agora se torna um pouquinho menos difícil após as derrotas. Se a sensação é de que ele chega para construir algo que se perdeu, então ele não está, digamos, tão obrigado a manter um parâmetro tão alto e quase inatingível do que foi o Botafogo do fim do ano passado. Dá para comparar esse momento com o momento do Flamengo pós Jorge Jesus? Não, sabe o que eu acho que dá para comparar, Caco? Eu estava pensando sobre isso. É evidente que cada clube tem as suas peculiaridades, mas me chama a atenção como o calendário brasileiro e as pressões aqui no Brasil, elas criam um padrão. Quem ganha a Libertadores de um ano tem um início de ano seguinte com muitas exigências, muitos compromissos e uma dificuldade de lidar com eles e de se planejar para eles. Se você pensar o Flamengo de 2022, campeão da Copa do Brasil com o Dorival Júnior e da Libertadores, com o Dorival, ele termina o ano com um dilema, né? A diretoria não estava satisfeita com alguns aspectos do trabalho do Dorival, mas tinha para o ano seguinte Supercopa, Recopa Sul-Americana e até o Mundial de Clubes, que era em janeiro de 2023. Troca ou não troca? Resolveu trocar pelo Vitor Pereira. O trabalho não emplacou. O início de ano foi de uma série de derrotas em todas essas finais, esses troféus colocados em jogo. A instabilidade se estendeu por 2023 inteiro. O Flamengo não ganhou nenhum campeonato e não jogou bem em 2023. O Fluminense termina 2023 em alta, campeão da Libertadores. O Mundial obriga o Fluminense a ir até 22 de dezembro de 23. Ele entra 24 com a Recopa Sul-Americana, que para a arquibancada, para a torcida do Fluminense, era uma coisa importantíssima, porque era a LDU, o adversário, que estava engasgada na vida do torcedor do Fluminense desde 2008, final da Libertadores. O que o Fluminense faz? Antecipa o retorno dos titulares para jogarem imediatamente e se prepararem para a LDU. Eles chegam, ganham da LDU, mas fisicamente o time decai monstruosamente após aquela final e o reflexo se dá pelo ano inteiro. O Fluminense vai disputar, vai tentar se livrar do rebaixamento na última rodada do Brasileiro. E agora a gente vê um Botafogo com um monte de compromissos de início de ano, com problema de perda de treinador, que não foi o Botafogo que criou, o Arthur Jorge quis sair, mas, de novo, um planejamento que sucumbe às pressões, às exigências e às muitas decisões que se colocam no início de temporada. Isso, para mim, parece estar virando um padrão. Está sendo difícil para quem termina campeão da Libertadores no ano atender às exigências do início do ano seguinte. E esse ano ainda tem o calendário, aquele Mundial no meio do ano, que complica demais para algumas equipes, né? As 4 que forem ao Mundial vão ter... Se você pensar num calendário que te obriga a jogar 3 vezes por dia, faz muita diferença você jogar 3 vezes por dia até dezembro, ou você ter no meio desse período uma pausa de um mês, que você pode dar 2 semanas de descanso para o seu elenco, 2 semanas de treinamento e voltar a competir. Eu acho que 16 times do Brasileiro vão ter uma vida muito diferente desses 4 que vão ao Mundial. João. A exceção, né, foi realmente o Flamengo de Jorge Jesus, né, que acabou ganhando tudo depois de ganhar a Libertadores. Começou aquele ano ganhando tudo, ganhou Recopa, Supercopa do Brasil, etc. Mas realmente já há um padrão, né, de que parece quase uma maldição quem ganha a Libertadores. Né? E um elenco espetacular praticamente mantido também, né? Outra peça depois foi perdendo, mas era um elenco que deu continuidade. Tudo foi continuidade. Eu até me dei um insight aqui, João, se tu queria colocar mais algo, fica à vontade. Mas o Palmeiras é meio diferente do que tudo isso que a gente está falando, né, Mansur? Ele cai um pouco de elenco, vai recontratando de novo e me parece que está sempre brigando por tudo. Ainda não é aquele Palmeiras, olha o que aconteceu no Campeonato Paulista, mas a gente olha no horizonte, olha, esse Palmeiras vai brigar por muita coisa esse ano de novo. Ele está sempre num platô, podemos dizer assim, e tem muito a ver com o seu técnico português, que até o João tem uma pergunta a respeito de técnicos portugueses também. O Palmeiras, eu acho que conseguiu ter um projeto esportivo razoavelmente estável, embora o futebol brasileiro esteja se adaptando ainda a essa condição dos clubes que são os mais ricos, né, de lidar com exigências da arquibancada muito altas. Ou você ganha todo ano
as principais conquistas ou você soa como um fracasso e lida com pressões fortíssimas. O que eu acho que o Palmeiras vive agora é um processo que é natural. O Palmeiras montou uma espinha dorsal de elenco que foi super campeã, não mexeu tanto nela, era um clube que ia ao mercado para fazer pequenas reposições, abria espaço sempre para preencher esse elenco com os jogadores da base e conseguiu ser estável e se manter competindo. Chega um momento que essa espinha dorsal ela envelhece. E você aí, agora o que o Palmeiras está fazendo aqui, ele é um clube hoje saneado financeiramente, ele é um clube que agora teve uma mudança de patrocinador que ampliou receita, num futebol brasileiro que circula mais dinheiro. Então o Palmeiras se preparou agora para, nesse momento em que ele precisava repor jogadores da espinha dorsal, jogadores que vão ser importantes na base de time, dar tiros no mercado mais altos, contratações mais pesadas, contratações mais caras, a do Vitor Roque uma delas, a do Paulinho outra. E aí e o Paulinho ainda não pôde jogar por uma questão de lesão que ele traz desde o Atlético, mas é um Palmeiras agora que passa por uma pequena remontagem, mas como é um clube muito sólido, muito estruturado, a gente imagina que mesmo as dificuldades dessa remontagem não vão tirar o Palmeiras da parte de cima da tabela, ele vai continuar sendo um candidato. O que eu queria perguntar, e já entramos no segundo ponto da pauta, né, Caco, qual é a sua opinião sobre o que é que os treinadores portugueses trouxeram? Eu sei que cada caso é um caso, há casos de sucesso enorme, como Jesus e Abel, e há casos de fracassos retumbantes, né? Mas, no geral, o facto de virem treinadores de uma outra cultura, embora eu sendo português e morando no Brasil, acho que a nossa cultura não é tão diferente assim, no fundo, no íntimo, porque fomos o mesmo país durante centenas de anos, mas claro que há diferenças culturais. Qual é que é o nível de influência que os técnicos portugueses trouxeram aqui para o Brasil, assim, na sua opinião, geral? Claro que isto era assunto para 2 programas, mas resumidamente, Carlos. Olha, eu acho que tem um grande impacto. Assim, primeiro, assim, eu discordo um pouco da tese que muitos treinadores brasileiros defendem, de que há mais tolerância com o estrangeiro do que com o brasileiro. A gente tem casos de treinadores estrangeiros demitidos muito rapidamente também. Então, eu acho que o ambiente ainda é pouco saudável para todos os lados, né? O caso dos que ficaram mais tempo, e o Abel é um caso muito peculiar. Eu acho que ele não serve tanto como exemplo. O Abel, ele, antes de montar um time, ele ganhou. Se é que isso é possível. Porque ele chega naquela temporada que é de 20, que avança para 21, ele já chega na parte final de 2020, muito próximo da reta final de campeonatos, e ele conseguiu ali, num ajuste de curto prazo, ganhar campeonatos. Com o Palmeiras, que era bastante reativo, que se defendia, que contra-atacava, mas ele conseguiu. Ali ele ganhou tempo, ele ganhou crédito. Ele ficou uma figura grande no cenário. E aí isso vale para qualquer treinador, inclusive brasileiro. A partir do momento que você ganha muito, é mais difícil te mandar embora. Você ganha casca. E aí eu acho que a grande questão dos treinadores portugueses aqui, para mim, serviu para 2 reflexões. Primeira delas, o futebol hoje se globalizou. Então, todo mundo sabe, dentro de campo, o que as principais equipes do mundo estão fazendo. Você pega, por exemplo, o exemplo mais claro, que se mais tenta copiar no mundo, que é o Guardiola e as suas equipes, mas o treinador mais bem-sucedido da nossa geração e das últimas gerações. Então, você olha para o campo, você sabe o que está sendo feito. Qual é o grande déficit que havia para mim no futebol brasileiro? De métodos de treino para a implantação de modelos de jogo bem-sucedidos. Então, não basta você saber o que uma equipe faz. O que você precisa saber como preparar uma equipe para fazer aquilo. Quais são os seus métodos de treino? E o Brasil tem estruturalmente 2 problemas. Um deles é que se joga demais. Então, o tempo para dar treinos no Brasil é muito reduzido. O repertório de treinamentos dos treinadores brasileiros também diminui junto com isso. E o outro problema é a sensação de que cada novo treinador brasileiro, ele, por não ter essa casca ainda, ele está defendendo o emprego a cada fim de semana. Então, para mim, o treinador brasileiro se transformou num produto do meio. Ele se prepara para defender o seu cargo a cada fim de semana. Quando ele é colocado diante de 2 possibilidades, ou eu tento implantar algo mais elaborado, mais rebuscado, mais sofisticado, que vai tirar jogadores da zona de conforto. Por um tempo eu vou sofrer, mas na frente eu colho o fruto de um modelo de jogo mais bem implantado, mais bem solidificado. Ou, como outro caminho,
eu recolho, jogo num modelo mais reativo, me preparo, me defendo e tento resolver jogos em 1, 2 bolas, como você está lidando com profissionais que muitas vezes não se estabeleceram no mercado, não tem casca e estão defendendo o emprego a cada semana, é natural que uma grande maioria deles vá para o segundo caminho. Então, o futebol brasileiro ele se transformou num ambiente muito pouco propício ao novo. Você tem raros exemplos de treinadores com coragem para dizer, eu vou desafiar esse sistema e vou tentar fazer da minha forma, da forma que eu acredito. E que, para mim, é o maior dos méritos do Fernando Diniz, do processo dele. Ele nunca cedeu ao sistema, ele foi do jeito dele. Tomou um monte de pancadas. Uma hora ele ganhou. E por isso que aquela conquista do Fluminense, para mim, tem um significado, um simbolismo gigante. Né? É a vitória, é quase a vitória de alguém contra o sistema. Então, eu acho que isso fez com que a gente revelasse menos treinadores autorais com trabalhos marcantes. E a vinda dos portugueses para cá, onde é uma escola, para mim, em que, acima de tudo, a questão acadêmica fez com que se difundissem métodos de trabalho, metodologias de trabalho, capazes de implementar modelos de maneira competente, ela escancarou um pouco que o nosso déficit talvez esteja na possibilidade de que o sistema do futebol brasileiro permita a implantação dessa metodologia. É aí que a gente está para trás, tanto pela questão acadêmica, quanto pela questão de você defender o emprego a cada 3 dias. Eu acho que isso foi o que mais aflorou na presença dos treinadores, não só portugueses, dos estrangeiros. Acho ótimo que a gente esteja aberto, acho fundamental, acho que a gente precisa estar aberto. O futebol brasileiro se fechou durante muito tempo em si mesmo, os treinadores nem saíam, nem os demais entravam, a gente ficava com uma roda girando aqui, todo mundo sabia que ia ter emprego uma semana depois de ser demitido de algum clube. Isso não fez bem ao nosso sistema. Agora, acho que o sistema também precisa propiciar e dar mais respaldo a que a gente tenha trabalhos um pouco mais sofisticados. E a CBF, acho que precisa trabalhar para que os cursos, a circulação do conhecimento seja maior. Por exemplo, uma dessas formas é que a formação de treinadores não seja tão cara quanto é hoje. É uma fortuna você se formar treinador no Brasil. Por exemplo, na AFA, na Argentina, é bem mais tranquilo, né, do que no Brasil, e já tem uma escola interessante também, até de influência aqui no futebol brasileiro, isso. Não só com os uruguaios também, alguns uruguaios também passaram por aqui, agora os portugueses, tem tido jogadores trazendo cultura tática para cá, o Depay certamente traz uma cultura tática no treinamento com os jogadores, isso é muito legal, essa oxigenação, mas gostei do ponto que você falou, Mansur, dessa coisa do técnico não poder ser ousado, interpretando um pouco o que você disse. Isso. O técnico brasileiro não está sendo só pragmático no sistema tático, ele está sendo pragmático do ponto de vista de ele ser um cara pragmático e não ousar um pouco mais. E aí o que eu te perguntava, até pegando um pouco o teu gancho do blog no futebol, beleza é fundamental, nós estamos, de certa forma, sendo tão pragmáticos, e aquilo que o Luxemburgo defende tanto, que não é não ter sistema tático, mas é ter a cultura do futebol brasileiro adaptada ao que os outros estão trazendo e ter um pouco mais de coragem de ser, não aquilo que o Parreira defendeu certa vez, que o show é ganhar. Claro que sempre que ganhar é melhor, até nos pênaltis, o que importa é ganhar, ainda mais da Argentina, que a gente que tem essa rivalidade. Sempre é bom ganhar, até brincando com gol de mão. Mas você ganhar e jogando bem, você terá um longo prazo um jogo melhor. Então, de certa forma, dá para juntar isso e o futebol resgatar um pouco da nossa essência. Tá certo que tem um tempero de fora. É legal um tempero europeu, uma parrilla argentina no nosso futebol. Mas nós temos até culturalmente nos nossos estados, eu do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, o São Paulo, há uma cultura futebolística diferente. E parece que a gente está perdendo a identidade do técnico brasileiro. Gostei disso. E até te faço uma pergunta. O Felipe Luiz está tendo essa coragem? É por isso que ele está sendo do jeito que ele é? Ele é tudo isso mesmo? Começa acima da média o Felipe Luiz, Mansur? E deixa eu acrescentar só um pouco essa pergunta. E o Felipe Luiz é tão autoral como o Fernando Diniz ou não? É menos, né? Qual é que é a sua opinião? Não, sim. Ele é autoral num sentido, eu acho. Assim. É porque o futebol caminhava, o futebol se globalizou. A gente precisa entender também, quando a gente fala muito da questão da essência brasileira, isso é uma discussão boa, cara. Porque o futebol se globalizou, né? O novo não espera mais a Copa do Mundo para aparecer diante dos nossos olhos, né? O novo aparece a cada semana.
O que um treinador fizer de diferente em algum canto do mundo está na tela dos computadores de treinadores em qualquer lugar do planeta em questão de minutos, né? Então, as diferentes formas de jogar, elas são conhecidas hoje mundialmente. Os jogadores daqueles que circulam, estudam, né, Mansur? Tem uns que não veem muito a tela, né? Isso. Então, o jogo, eu acho que o jogo se globalizou e existe uma espécie de um cardápio de formas de fazer futebol e cada treinador vai atender às formas que convencem ele da maneira como ele sente futebol. Mas eu acho que a questão um pouco de uma essência pura brasileira, eu acho que até a gente tem dificuldade de responder o que é isso, né? O Brasil é um país continental, o Brasil foi campeão com seleções que, no fundo, acho que a gente tem uma memória afetiva, mas elas jogavam de maneira diferente também. Enfim, o jogador brasileiro sai daqui com 18 anos, né? Às vezes com 17, ele vai treinar em modelos completamente diferentes. Aí se a gente imaginasse, mesmo que fosse atendendo ao que é uma fantasia nossa de essência brasileira pura, implantar isso, por exemplo, na seleção brasileira, você criaria a seleção um ambiente estranho ao que é a cultura dos jogadores, porque eles estão vindo de outros lugares. Então, isso é muito mais complexo, eu acho, do que parece. Então, o Filipe Luís, ele é o resultado de uma geração de jogadores brasileiros que eu esperava até que já tivesse nos dado treinadores de alto nível, porque ele é uma geração que trabalhou em vestiários globalizados com os principais treinadores do mundo e diferentes culturas em torno deles. Então, é uma geração que pôde absorver muita coisa de multicultural no futebol. E eu imaginava que a partir daí surgiria a nova geração de treinadores brasileiros. Jogadores muito bem-sucedidos, interessados pelo jogo e que trabalharam em ambientes, além de multiculturais, globalizados, com vários dos principais treinadores do mundo, cabeças diferentes, para que eles pudessem, a partir dali, moldar o que era a essência de jogo deles. O Filipe Luís, para mim, é o exemplo mais bem acabado disso, né? Porque ele trabalhou com muitos dos principais treinadores do mundo, Simeone, com Mourinho, com o Jorge Jesus no período dele no Flamengo, e ele sempre foi uma cabeça de treinador enquanto jogador, um jogador que, a partir de dado momento da carreira, se preparava para ser técnico. E eu acho que hoje, o que ele tem? Ele tem um modelo que eu acho sim, que é autoral, porque ele assume uma quantidade de riscos importantes para o que é o ambiente do futebol brasileiro, de jogo a cada 3 dias, de uma exigência física que o modelo de jogo dele impõe, que é grande, de pressionar o tempo todo, da linha defensiva jogando no limite do risco o tempo todo. E ele vem conseguindo fazer isso com futebol de bastante alto nível, né? Eu acho que ele é talvez um dos nomes mais promissores, porque quando ele fala sobre o jogo dele, primeiro é de uma clareza tão grande, né? O que ele quer, o que ele pretende, o que funcionou, o que não funcionou. Você percebe alguém ali com muita convicção. Ele parece ser um homem de muita convicção na forma que ele quer jogar. E eu acho que ele é exatamente esse perfil do que eu imaginava que seria, entre aspas, o novo treinador brasileiro, a próxima geração bem-sucedida. Ele é um protótipo daquilo que eu imaginava que fosse surgir. Muito adaptado a questões contemporâneas do jogo, disposto a assumir riscos, disposto a poucas concessões em relação ao que é a convicção dele, e ele vem conquistando com vitórias o tempo para implantar isso sob uma quantidade de pressão menor. Acho que alguns fatores facilitaram a ele em termos de contexto. Não houve uma conexão da arquibancada com o Tite, e havia uma memória afetiva muito grande da arquibancada com o Filipe, jogador, e ainda tem a questão dele no Maracanã ganhar um título mundial sub-20. Isso fez com que houvesse uma vontade de todo mundo que ele desse certo. Acho que isso também criou um ambiente favorável, e no Brasil você precisa ter um ambiente favorável para um treinador florescer. Acho que isso tudo trabalhou a favor do Filipe Luís, que trabalha até agora muito competente. Mas não foi ao acaso a escolha por causa de tudo isso, Mansur? Olha, assim, não era parece o projeto... Às vezes parece às vezes que é de até todos esses aspectos, o Mundial Sub-20, a torcida descontente. Vamos pegar o Filipe Luís para calar a boca do torcedor, não calar a boca do torcedor, para satisfazer o torcedor. Calar a boca é forte. E no final foi uma grande ideia, era uma grande ideia, e talvez foi na contramão do que se pensava e deu certo. Tá dando certo, né?
tudo no futebol brasileiro tem um pouco do... Eu acho que o futebol, por vezes, te impõe isso, né? É quase sempre um conflito entre o que é planejamento e o que é uma solução de emergência, né? Não era o projeto do Flamengo que, no meio da temporada, que era a primeira temporada do Filipe Luís na base, que no meio daquela temporada ele já assumisse o profissional. Ninguém imaginava isso. O projeto do Flamengo é que o Tite ficasse no mais longo prazo. E aí o Filipe Luís virou um nome que atendia tanto a necessidade da diretoria de ter alguém querido pela arquibancada e que servisse de escudo. O Flamengo estava às vésperas também de um processo eleitoral e a diretoria da situação, que acabou não se reelegendo, muito pressionada, precisando dar uma resposta. O Filipe virava também um escudo nesse sentido. O Filipe se sentiu preparado, senão eu tenho certeza que ele adiaria essa coisa de assumir o time principal. Ele se sentiu preparado, ele se sentia à vontade com aquele elenco, porque ele tinha jogado com muitos daqueles jogadores. Acho que teve toda uma soma de circunstâncias que também acabou ajudando no processo. Agora, nada o episódio Gabigol eu achei sensacional para mostrar a personalidade dele. Ali, para mim, eu tive a impressão de algo assim, nossa, ele era o companheiro do Gabigol, agora ele está sendo o líder do Gabigol. Ali ele disse que realmente, não quem manda, não nisso, mas ele mostrou que ele era o técnico e o Gabigol era o jogador. E ele disse muitas vezes, eu sou amigo desses caras, mas eles vão ficar bravos comigo muitas vezes, porque eu vou escolher o que for melhor para o time. E ele tem feito isso, e o caso Gabigol acabou sendo um emblema, né? Porque o que o Gabigol representava com a arquibancada, a gente tem dificuldade de ter a dimensão. Para muitas gerações de torcedores do Flamengo, que não viveram, que eram muito jovens, crianças, no início dos anos 80, o Gabigol é o segundo maior ídolo da história do clube, porque para essas pessoas é o Zico, por uma história que é recontada, mesmo para quem não viu, mas sabe que o Zico é uma entidade dentro do clube, e veio o Gabigol como o símbolo, o rosto da segunda maior era de conquistas do Flamengo. É verdade. Para algumas crianças, talvez até o Gabigol mais que o Zico, elas não têm essa lembrança. É o pai que conta, né? A quantidade de criança que fazia o gesto da comemoração dele é uma enormidade. É verdade. Mais alguém, antes de passar a bola para ti, João, eu queria saber do Mansur se tem mais alguém além do Filipe Luís. Será que é tão poucos técnicos assim que estão aparecendo? Eu cito um, que a gente sempre cita, né, João? O Roger Machado. A gente gosta demais do trabalho do Roger Machado, que não tem essa vivência igual a do Filipe, mas o estudo, o preparo, desde o tempo do Tite, pegando até DVD, época de DVD, de sketches com o Tite, ele já estudava para ser treinador. Eu queria citar dois exemplos. Um acho que a gente ainda vai falar daqui a pouco, que é o Rogério Ceni, que eu acho esse para mim é um grande nome. Que eu acho interessante, porque o Rogério Ceni, ele, salvo o erro, né, ele nunca saiu do Brasil, né, mas parece um cara que bebeu de muitas culturas, o que é interessante, o cara que teve o tempo todo no São Paulo. E outro nome que a gente não fala, por motivos óbvios, que é o Thiago Motta, né, mas que é um brasileiro, né, esse é exatamente o contrário do Rogério Ceni, esse não, praticamente não jogou aqui no Brasil, mas parecem ser nomes, obviamente, que se podem enquadrar nessa lista que o Filipe Luís agora está encabeçando, e o Roger Machado também, e outros, claro. Então, eu gosto do trabalho do Roger, mas, assim, para mim, eu continuo achando... Eu acho que tem dois outros nomes no futebol brasileiro que me chamam a atenção, assim, como treinador. Um é do Rogério. O Rogério, ele, embora tenha feito a carreira no Brasil, ele fez com essa mentalidade muito próxima do que é o Filipe Luís, né? De absorver tudo que os treinadores tinham, de estudar, um obcecado pelo jogo, por diferentes formas de jogar, o inquieto o tempo todo. Você vê que o Bahia dele do ano passado é diferente do que ele prepara no Bahia esse ano, quase sempre com uma cabeça voltada para uma forma de fazer o time atacar melhor, ousado, assumindo riscos, disposto a isso. Óbvio que encontrou no Bahia /Grupo City um ambiente de estabilidade que dá a ele um pouco mais desse conforto, dessa segurança de experimentar. Então eu acho o Rogério, para mim, é o mais promissor treinador brasileiro, junto com o Filipe Luís. Acho que são dois dos nomes que tem, para mim, quando você pensa em eventualmente futuro, se for preciso substituir alguém na seleção brasileira, eu acho que eles têm, além de tudo, os dois têm algo que, para um futuro que a seleção venha a precisar, não estou dizendo que tem que mandar o Dorival embora, estou dizendo como um processo, são nomes que impõem um certo nível de respeito, que frequentaram a elite do jogo aqui no Brasil,
que estão acostumados a lidar com o público, porque o cargo da seleção impõe também ser relações públicas do futebol brasileiro e responder. Eu acho que são muito preparados no sentido amplo do termo. Assim. E eu não descartaria nunca, aí num treinador com uma formação completamente diferente e muito mais autoral, eu acho que o Fernando Diniz é um treinador interessantíssimo e eu não o descartaria. Tenho muita curiosidade de vê-lo trabalhando em breve. Assim, acho que tudo que aconteceu no Cruzeiro é um processo completamente torto. Na seleção também, né, Mansur? Na própria seleção. O que aconteceu na seleção é quase criminoso. Assim, não dá. Primeiro que assim, acho que já foi um erro a questão do acúmulo de trabalhos. Seleção não é bico. Seleção não é assim como o clube não é. Assim, hoje o trabalho de treinador, seja na seleção, seja no clube, a quantidade de informação que você administra, que você maneja, a quantidade de dados hoje à disposição de um técnico, é trabalho por um dia inteiro, é trabalho de tempo integral. E você trazer um treinador com a característica do Diniz e dar a ele 6 jogos é um contrassenso completo. É o mínimo que ele precisa de tempo, se você acredita naquele processo. Mas, enfim, era um processo completamente torto e a seleção paga por esse processo torto até hoje, né? Mas, enfim, eu acho que esses 2 nomes me chamam muita atenção. Eu gosto do trabalho do Roger, eu tinha muita expectativa quanto ao trabalho do Fernando Seabra, que foi do Cruzeiro, Sim. Vinha bem com o Cruzeiro, teve uma estabilidade, foi vitimado pela vontade do dono do clube, e agora o Bragantino vem tendo uma dificuldade maior do que eu imaginava, a coisa não tem decolado, mas é um nome que eu tinha muita atenção. Enfim, eu acho que o futebol brasileiro, aos poucos, vai tendo uma nova geração que vai surgindo, mas, de novo, se esses treinadores, e o Seabra é um exemplo, o Barbieri é um exemplo, o Zé Ricardo foi um exemplo, se esses caras tiverem que trabalhar defendendo o emprego a cada 3 dias, a gente nunca vai separar o joio do trigo, que é saber quem tem trabalho e quem não tem trabalho para mostrar. Porque você fica numa roda, numa ciranda que você mede percentual de aproveitamento e você não mede trabalho. O André Jardine me parece um técnico interessante, que pode ser melhor aproveitado. Sair do Brasil para ter a estabilidade necessária para mostrar trabalho de longo prazo e ganhar um pouco de casca. Se ele volta ao Brasil, provavelmente ele volta agora com mais um nível de respeitabilidade que dá ele um pouco mais de respiro para trabalhar. O Odair Hellmann também chegou a fazer um trabalho interessante. Esse é outro. Fez trabalhos interessantes também. E acabou saindo. Teve que fugir, a gente pode dizer assim, fugiu do Brasil, né? Para ter se exilar. O cara foge, exílio, é um exílio do futebol. Próxima pergunta da pauta aí, João. A gente falou um pouquinho aí do Dorival, da seleção, ainda não falamos do Neymar nesse programa, o que é rápido, já tem falado do Neymar sempre o tempo todo, por razões óbvias, ele voltou para o futebol brasileiro. Como é que é? Vai haver convocação dia 7 de março, parece. Você acha que ele já volta direto? Pode ser titular? Como é que nesse time que agora tem tantos jogadores de ataque em boa forma, como o Rafinha, o Vini Júnior, obviamente, é indiscutível, o Rodrigo joga muito, o Endrick agora parece que fez um gol, o pessoal já voltou a considerá-lo. O Neymar tem condição de ser um titular, tem condição de brilhar na próxima Copa, ou ainda tem um longo caminho para percorrer? Bom, primeiro, assim, uma coisa é a gente pensar no mundo ideal, né? No mundo ideal, você deixa o Neymar se preparando, você diminui o número de compromissos dele, deixa ele ganhando jogos, tá? E encaixa ele numa seleção um pouco já montada. O mundo real é que o Neymar, tendo sequência no Santos, melhorando o nível de atuação, fazendo gol, é quase impossível um treinador da seleção, ainda mais numa situação peculiar que a gente precisa saber. A comissão técnica da seleção sabe que tudo que ela não tem hoje é estabilidade. Se os resultados contra a Colômbia e a Argentina forem ruins, é muito provável que essa comissão técnica não esteja na próxima convocação. Então, essa comissão vai se ver forçada a jogar com todas as cartadas que ela tem, especialmente as mais populares. Então, eu acho que o mundo real é que o Neymar vai estar na convocação. Aliás, hoje a CBF tem que mandar uma lista de 50 nomes, que é como uma reserva de jogadores, porque os jogadores têm no exterior, você tem um prazo para que os clubes façam a sessão, então você precisa fazer essa lista. A gente vai acabar começando a conhecer essa lista aos poucos, esses nomes vão acabar vazando. Vai vazando, né? Pela comunicação, hoje... né? Então a informação vai e volta, mas não vai ser hoje, talvez, mas em algum momento. Hoje que o Mansur se
Diz sexta-feira, 28 de fevereiro, para quem já está nos assistindo mais à frente e já pode estar vendo até mais uma vez o episódio, já com a convocação do Neymar, que é provável, nós podemos afirmar, afirmo, Neymar será convocado para essa... Será convocado, a não ser que aconteça algo com ele a maneira período, que não. De que forma, Mansur, né, João? Ele será aproveitado. Eu acho que ele vai jogar. Eu vejo até num encaixe, se ele for mais um 10, um cara que vem de trás, de certa forma, aí dá para manter. É que o João citou 3 aqui, eu estou tentando encaixar, Mansur, para a gente encaixar taticamente. Assim, eu tenho na minha cabeça. Rafinha, Rodrigo Rodrigo e Vini Júnior. Com o Neymar atrás, é um quarteto fantástico da seleção, dá para encaixar. Agora, assim, depende de como que vai ser todo o elenco. Você não tem um 9 de ofício. Acho que o Brasil tem hoje nomes promissores para essa posição. Acho que o Endrick, você deve mantê-lo no ambiente de seleção, seguir preparando o Endrick, mesmo que ele jogue pouco no Real Madrid. Acho que em algum momento ele vai precisar tomar essa decisão de carreira, né? Porque acho que ele absorve muita coisa boa estando no ambiente do Real Madrid, treinando com o Vinícius, com o Rodrigo, com o Bellingham, com o Mbappé. Ele absorve muita coisa. Mas isso tem um limite. Em dado momento ele precisa jogar, né? Acho que é ótimo ele passar essa temporada inteira no Real Madrid e talvez seja o ideal na próxima ele ir para um lugar em que ele jogue. Mas isso é uma outra discussão. Mas eu acho que é importante o Endrick estar no ambiente da seleção brasileira. Acho que ele é um 9 que pode ser muito útil à seleção no futuro. Acho que, eventualmente, talvez o próprio Yuri, pelo momento que vive no Corinthians. Acho que o Matheus Cunha, pelo que faz no Wolverhampton, mesmo sem jogar como um 9, jogando como um jogador que parte do lado esquerdo do ataque, não aberto como ponta, mas jogando um pouco mais para dentro, mas pelo lado esquerdo do ataque com mobilidade, mas pode, tem origens de um 9, pode, na seleção e pelo nível de jogo, pode estar no grupo, mas eu imagino, assim, qual é a grande dificuldade hoje? A grande dificuldade da seleção é fazer com que coletivamente funcione. Isso é uma dificuldade para técnicos do mundo inteiro, porque as reuniões são esparsas, né? E os jogadores saem dali e vão absorver informações dos seus clubes e modelos diferentes daqueles da seleção. Isso é um ponto. Isso é uma dificuldade. Se você pega a maior qualidade técnica da seleção hoje no setor ofensivo, ela para mim é esse quarteto. Rafinha, Neymar, Rodrigo e Vinícius. Podendo ser o Rodrigo um falso 9, o Rodrigo precisa estar se movendo para perto da bola o tempo todo, e você teria a vantagem de ter 2 jogadores partindo dos lados que gostam muito de atacar a área, e a maior virtude para mim do Rafinha é ataque a espaço. Ele é um jogador de ataque e espaço o tempo todo, e o Vinícius pode fazer muito bem esse movimento da esquerda para dentro. Você teria a área ocupada, você teria muito talento reunido, com muita mobilidade. A questão é, você vai ter sempre pouco tempo para que esses jogadores se acostumem uns com os outros, e gerem movimentos naturais. Vai ser uma dificuldade. Mas, para mim, é o caminho mais promissor da seleção brasileira, no momento. Vamos ver o que uma comissão técnica, com necessidade de resultado para agora, e esse é um ponto, ela vai fazer, quando tiver tendo esses jogadores nas mãos. Mas acho que esse quarteto vai estar na convocação. E esse quarteto reúne a maior qualidade ofensiva do Brasil. O Brasil não tem, para mim, problema de material humano no ataque. O Brasil produz bons atacantes, o Brasil produz bons zagueiros. O Brasil tem uma dificuldade que a escola brasileira, durante muito tempo, não teve, que é de laterais, que, para mim, se origina da mudança de currículo, entre aspas, dos laterais no mundo. Hoje você tem as pontas ocupadas. Então você não exige mais aquele lateral super-homem, lateral brasileiro que fazia os 100 metros o tempo inteiro. Você precisa de laterais que construam, que tenham outras funções táticas, e o Brasil ainda está numa fase de adaptação a essa nova realidade. E principalmente, acho que a nossa deficiência está em controladores de jogo no meio-campo, né? Jogadores que ditem ritmo, que controlem, que organizem de trás. A gente tem bons meio-campistas hoje, equipes importantes do mundo, mas muito em contextos em que eles pegam a bola e conduzem muito, jogadores de mais força, de mais condução. Esse tempo de tal ritmo a gente tem um pouco mais de dificuldade de encontrar. O articulador, aquela pisa na bola, gira, faz o jogo, até na lateral isso, né? Eu gosto muito de citar os laterais hoje como a importância no futebol, né, João? E tem falado isso aqui. Antigamente, Mansur, a gente tinha o lateral que era o zagueiro que deu um salto para segurar os pontas. Depois eles viraram pontas e até mesmo como alas. E hoje eles estão muito por dentro. E até eu vejo isso. Nem sempre precisa os laterais serem laterais na seleção. Daqui a pouco é que aí tem que ter aquela ousadia, né? E tem que ter tempo para isso. Talvez o que o Cuca falou, tem que perder uma Copa para ganhar outra. Então, se construir uma ideia,
que até um jogador de meio que jogue por dentro, que tem essa característica, com drible, ele faça uma articulação lateral, como um lateral direito ou esquerdo, como era o Leandro, como era o Júnior naquele período do Flamengo, que são laterais que poderiam jogar de 5, 8 ou até camisa 10. Tinham qualidade para isso. E isso o futebol brasileiro pode fazer, mas aí ou o até que o contrário, né? técnico? De meias que viram laterais também. Exato. E aí a gente fica dependendo do 9, por isso que eu gosto desse quarteto aí, e sem a necessidade de ter o 9, mas é que o 9 tá ali, cruza, num jogo fechado, não contra a Colômbia e a Argentina, não sei se o João concorda, pensando até em um pouco de seleção portuguesa, que tem o Cristiano Ronaldo, mas aí depende demais de jogadas de profundidade, cruzamento, por mais que o Cristiano seja maravilhoso em movimentação, mas aí fica aquele cara plantado e depende disso, e o Brasil tem ferramentas para fazer muito mais do que isso. Então eu vejo aí, é uma discussão muito interessante, vai depender da personalidade do Dorival, mas tem de novo essa pressão, se ele erra no resultado, o que importa não é o desempenho. O Brasil pode fazer jogos maravilhosos, mas se ele perder o jogo, perder um, empatar o outro, o Dorival não vai para a próxima coletiva, ele nem vai estar mais ali, é muito difícil. Vai ser complicada a situação, né, João? Se ele coloca, mesmo se ele coloca, desculpa, João, mesmo se ele coloca esse quarteto, observa algo promissor, mas o resultado não vem, mas ele vem. É uma questão de ajuste aqui e ali, ele não tem esse ajuste para fazer, porque ele não tem outra chance. Eu acho esse quarteto fantástico, a única coisa que eu temo é que sejam um pouco parecidos demais, alguns deles, né? Tanto o Vini Júnior como o Neymar gostam os dois partidos da esquerda, né? E usar o pé direito para entrar para o meio. O próprio Rodrigo também é mais... aparece um pouquinho mais pelos lados. O Rafinha também sai e entra na área. Ou seja, são 4 grandes craques, mas não sei se não são todos demasiado... são pouco complementares, talvez. Não sei. É evidente que com treino, com tempo e com qualidade se tornam complementares. Mas a minha grande dúvida é você não ficar com a área pouco ocupada, você ter pouca profundidade. O Rodrigo fazendo movimento para trás, o Neymar, que sempre foi um jogador no início dele, que atacava muito a área, fazia muito gol, cada vez mais ele é um arco e menos uma flecha, né? Ele precisa das flechas correndo. Você vai precisar muito que os pontas, principalmente, sejam jogadores de ataque à profundidade o tempo todo, ataque à área, que o Rodrigo tenha um pouco mais de presença, talvez um dos meias eventualmente chegando, ou um dos laterais, mas por outro lado você tem muito talento reunido, né? Então eu teria curiosidade também de ver o funcionamento desses jogadores juntos. O que eu gosto é que todos têm poder de fogo, de goleadores, de marcar gols e chute também, alguns mais que os outros. O Rafinha, o Neymar chutam muito bem, o Rodrigo também, o Vini também, mas esses mais de longe, né? O chute de longas distância. Eu vejo muito promissor esse quarteto. Faz lembrar, eu sei que sem comparar, mas faz lembrar um pouco o problema do Zagallo em 70, né? Que tinha jogadores todos bem parecidos e todos com poder de fogo incrível, todos atacantes, né? Tanto Jairzinho como Pelé, como o próprio Rivellini, o Tostão faziam muitos gols, né? Mas enfim, sem comparação, é só em tese. E aí a grande diferença estrutural do futebol da época, né? Foram 3 meses de preparação para aquela Copa. Você não vai reunir a seleção brasileira 3 meses em hipótese alguma. João, e essa aqui, a nossa teimosia, explica para o Mansur algumas teimosias que temos aqui as nossas premissas, digamos assim. Sim, tem dois temas que a gente fala aqui repetidamente. Um é uma ideia do Caco, que ele gostava de ver a Leila como presidente da CBF. Acho que a Leila Pereira, claro, presidente do Palmeiras, que podia ser um sinal de ventos novos no futebol brasileiro. E eu tento a concordar com isso. E a outra, que eu uso mais como provocação, há uns tempos veio aqui o PVC, eu também provoquei, que é que eu digo que hoje em dia a seleção portuguesa é melhor do que a brasileira. Hoje, não estou dizendo no geral, porque, como eu gosto de dizer, a seleção brasileira é o Real Madrid do futebol de seleções, e Portugal não passa de um Valladolid ou um Alavés. Mas hoje em dia, tendo em conta o tempo de trabalho e até um certo equilíbrio em setores, que a gente viu que o Brasil está meio desequilibrado, laterais e centrocampistas e meio-campistas está em déficit, e depois tem um superávit de atacantes e até de zagueiros grandes, então está um certo desequilíbrio. Portugal está mais ou menos equilibrado, tem jogadores ali, 2 jogadores bons para cada posição, e portanto eu digo que hoje em dia a seleção portuguesa ganhava da brasileira, mas obviamente é para provocar vocês e para provocar quem nos ouça também, calculo que sejam mais brasileiros que portugueses. Não, sobre a questão das seleções, assim,
Para mim, uma das grandes crises do futebol brasileiro é que a gente não se acostumou a olhar para o futebol de seleções com um olhar atualizado. O futebol mundial, a globalização, ela produziu para mim 2 efeitos no futebol mundial. Concentrou dinheiro e riqueza num grupo pequeno de ligas e de clubes mais importantes da Europa. Então, as disparidades no futebol de clubes ficaram enormes. Fez isso aqui. Qual é o outro efeito disso? Esses grandes clubes europeus e as grandes ligas da Europa buscam os maiores talentos de todo canto do mundo. Então, qualquer país com tradição zero, colocado no número 150 do ranking da FIFA, ele vai ter 2, 3 dos seus principais jogadores em ligas importantes da Europa, outros tantos em clubes periféricos, mas muito próximos da realidade do jogo. Então, qual é o efeito disso? O futebol de seleções, a globalização provocou isso aqui. As diferenças diminuíram drasticamente. E a gente continua olhando para qualquer jogo da seleção brasileira como uma necessidade absoluta de imposição, porque é a seleção brasileira e do outro lado está Senegal, por exemplo. Esquecendo onde jogam os principais jogadores de Senegal, de Gana, da Costa Rica, do México, enfim, de qualquer país do mundo que você quiser citar. Então, essa é uma grande questão. Para mim, as diferenças de futebol de seleções hoje são muito pequenas. Tem talento em todo lugar do mundo. A questão é que hoje, ao contrário dos anos 70, esse talento pode se desenvolver nas melhores estruturas do mundo. Tem uma história que é muito curiosa. Em 1974, na Copa do Mundo, o Brasil precisava ganhar do Zaire, hoje República Democrática do Congo, por 3-0 para se classificar na primeira fase. O jogo está acontecendo, tem uma falta para a seleção brasileira. Um dos jogadores do Zaire sai correndo da barreira antes da cobrança da falta, dá um bico na bola, sai correndo. Se criou ali uma polêmica. Se ele tinha feito aquilo por um protesto, por questões políticas, enfim, ou se ele não conhecia a regra. Eu não estou aceitando a hipótese de que ele não conhecia a regra. O que eu estou colocando aqui é a seguinte questão. O fato de que era concebível, na época, de que houvesse na Copa do Mundo um jogador que não soubesse a regra do jogo, mostra que o mundo era outro. A ingenuidade ainda existia. Iam para grandes competições, equipes e jogadores que eram completamente desconectados da elite do futebol, porque o mundo era grande demais. O mundo era uma coisa muito grande. Hoje o mundo é uma coisa muito próxima. Então, você pega a quantidade de jogadores que Portugal produz hoje. É lógico que hoje a seleção, você comparar a seleção brasileira com qualquer outro país do mundo é difícil, porque você não consegue saber em que estágio a seleção está, de tão atrapalhado que é o processo da seleção brasileira. A seleção brasileira perdeu 1 ano e meio parada. A seleção brasileira teve 3 treinadores, 3, 4 treinadores desde a Copa do Mundo. Então, a seleção brasileira como equipe, como conjunto, ela ainda não nasceu. Então, não dá para você comparar com nada. Mas se você pensar apenas em termos de talento, um país como Portugal, que produz a quantidade de jogador talentoso que Portugal produz, é evidente que o choque entre Portugal e qualquer nação do mundo hoje, ele é um choque extremamente parelho. Qualquer lado pode ganhar. Para mim, a realidade é essa. E hoje, como o Brasil coletivamente está um passo atrás, eu acho possível mesmo que Portugal entrasse como favorito no jogo. Não sei se entra, assim, tem dificuldade de responder efetivamente a pergunta, mas acho que as distâncias são muito pequenas mesmo. Uma Copa do Mundo... Eu estava num programa no Sport TV antes da Copa do Mundo de 22 e me fizeram tinha uma certa euforia porque a seleção brasileira tinha melhorado na véspera dos amistosos. E aí a pergunta era: qual a probabilidade da seleção ganhar a Copa? Aí uma pessoa respondeu: acho que é 40%, outro 50%. Aí me perguntaram, eu falei: olha, eu acho que a probabilidade é boa. Acho que o Brasil tem algo entre 9% e 10%. Aí olharam para mim: como? Eu falei: gente, você acha que a Alemanha pode ganhar a Copa? Você acha que a Argentina pode ganhar a Copa? Você acha que é uma surpresa se Portugal ganhar a Copa? Se a França ganhar a Copa? Se o Brasil ganhar a Copa? E se tem 8, 9 países? Se você tem 8, 9 países que não são uma surpresa que ganhem a Copa, e esse número eu acho que hoje é real no futebol globalizado de hoje, é real que 8, 9, 10 países possam ganhar uma Copa do Mundo, você vai ter que dar para eles pelo menos 8, 9% de chance. Porque você vai somar 90 e você vai distribuir aí 10 para outras 20 e tantas seleções, cada uma vai ter seu 0,5% de chance de ganhar a Copa.
Então, e é só que a gente continua separando Copa do Mundo entre Copa do Mundo ganha e perdida. Copa do Mundo ganha e perdida não é assim. De ganhar a Copa do Mundo é uma exceção. O que você precisa estar pronto para competir na elite. Eu acho que o Brasil continua tendo jogadores para competir na elite. O Brasil não tem hoje processos de formação de seleção para competir na elite. E tanto que a gente tinha um período, claro, a exceção foi o Brasil vencer na Suécia, mas jogava na Europa, dava europeu, jogava na América do Sul, dava um sul-americano. Jogava nos Estados Unidos ou no México, era mais para os latinos, né? E depois a coisa foi... Agora parece que, a princípio, os europeus estão sempre na frente, os outros correm atrás, vira e mexe, tem um africano, ó, a gente teve aí o Marrocos, tem alguma... faz sentido alguma coisa assim nessa globalização. Mas antes da língua que nos desune, que são palavras que, como a gente tem ali, como é que é? Balneário e vestiário, é uma bem emblemática, todo mundo sabe, Mansur. Por que os Estados Unidos, então, não joga nessa globalização? Com toda essa globalização, por que o futebol dos Estados Unidos não engrenou ainda em tanto poder econômico, com tudo que se estudou? Foi o fato de tentar ser meio mexicano, meio alemão no tempo do Klinsmann, perdeu a identidade. Por que... E também o próprio campeonato, a MLS, com Messi, com tudo, você olha dentro de campo, ainda não é uma liga de uma qualidade tão infinita, de um nível superior ao do Brasil, por exemplo, está muito longe. Vamos lá, eu não sei se eu tenho todas as explicações. É difícil, né? Mas o que eu tenho certeza é, você hoje olha para a seleção dos Estados Unidos e vê um time muito mais incluído dentro do que é a elite do futebol mundial. Se você pensa em Giovanni Reina, em Pulisic, Balogun, centroavante, McKennie, Musa, você vai ter jogadores importantes em clubes importantes da Europa. Material humano para formar um time forte. Uma liga que vai aos poucos conseguindo criar um outro grau de atração, que ela começou a fazer muitas vendas para ligas importantes da Europa. Então, os jogadores já começam a enxergar ali um ponto que pode ser uma passagem para o futebol europeu. Só que, agora, tudo isso dentro de um processo que não é rápido, tem sido bastante demorado. Acho que talvez esteja na questão também de encontrar questões de treinadores, de processos, de formação de time. Mas o material humano me parece cada vez mais próximo de uma seleção de elite. Eu acho que cresceu muito. Por que esse momento ainda não chegou, eu confesso que eu tenho dificuldade de responder. É importante a gente ver essas questões do futebol globalizado, mas, João, agora nós vamos fechar com o nosso língua que nos desune. E hoje eu fiquei curioso, porque tivemos, Mansur, alguns que não são torcedores do Botafogo vão dizer que foi um chocolate o confronto pelo agregado, enfim. Para mim, não, mas até pelo resultado, pode dizer, mas quando tem uma goleada a gente chama de chocolate. Só que em Portugal é outra coisa. Como é que é lá, João? Não, a gente disse que o time ganhou sem espinhas. Quando ganha fácil, sem espinhas. Ou seja, mas é espinha de peixe? O que é? Isso. É tão fácil como comer um peixe sem espinhas, né? Foi assim, sem espinhas, foi facinho. A gente não usa tanta expressão chocolate, embora, como tem lá um monte de brasileiros, não só no futebol, mas de uma maneira geral, a gente também já absorve todas essas expressões e eu acho que o pessoal já entende o que é chocolate, mas não se usa. Assim, usa mais o caminho da seleção brasileira tem sido cheio de espinhas, então. Cheio de espinhas, exatamente. Muitas espinhas. E sem chocolate também. E sem chocolate. Gostaríamos de ver mais chocolate, quem sabe, em breve, né? É verdade. Mansur, quero te agradecer. Carlos Eduardo Mansur esteve aqui conosco. Muito obrigado. O nosso canal fala bastante de futebol português. Hoje a gente concentrou um pouco mais no futebol brasileiro, mas tem sido um pouco mais Brasil que Portugal. Mas já temos até pessoal do Cabo Verde, vira e mexe, chega o pessoal de Portugal. E é bacana isso. E até, não sei se você tem alguma ligação, o Rio de Janeiro é muito forte, ou algum parentesco, algum amigo, ou alguma esquina que come um pastelzinho de Belém com um cafezinho no Rio de Janeiro, que tem essa cultura portuguesa muito forte. Eu sou Martins, né? Eu uso Mota, mas eu sou Martins, e Martins é açoriano. Não, o Rio você vai ter gente com origem portuguesa em todo canto. Não é o caso da minha família é de origem libanesa, né? Sim, mas imaginei. O mais curioso é que tem um lugar aqui próximo de onde eu moro que tem uma lanchonete, restaurante árabe, e o dono é português, um torcedor do Porto. Então,
Todo dia a gente se eu passo. É aquela esquina que você passa todo dia, e todo dia eu vou lá, converso com ele. Ele fala sobre o Porto, sobre a seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, ele acompanha tudo, seu Arlindo. Engraçado que ele é dono de uma lanchonete árabe, mas, enfim, é a ligação diária. Mas diariamente eu estou falando sobre futebol português com ele. Que legal. Obrigado, Mansur. Obrigado, João. Esse foi nossa 9ª temporada, nosso 9º episódio da 2ª temporada do Zuca e Tuga. Um abraço a todos e até o próximo Obrigado programa. pelo convite. Tchau. Valeu.